Olá, olá, boa noite. Mais uma quinta-feira aqui com vocês na Vale TV, com o nosso programa Te Aconchega. A gente sempre traz aqui no programa pessoas para falarem para vocês sobre o espectro autista, né? Ou seja, profissionais, ou a família, ou o próprio autista para falar para vocês. E hoje, quinta-feira, semana Farroupilha. Como é que estão os preparativos aí, gente? O pessoal aqui do Sul, eu falei que a convidada, ela disse que tem um acampamento bem grande lá na cidade dela, Porto Alegre, Novo Hamburgo. Eu sei que a Vale TV vai fazer umas coberturas e alguns eventos aqui na região. Como é que tá os preparativos aí? Muito churrasco, chimarrão? Gente, eu não lembrei, na verdade, eu poderia ter vindo a caráter, né? Porque eu tenho minha roupa também de gaúcho, poderia ter vindo, mas daí com correria do dia a dia, ajeitando as coisas, acabei não vindo. Mas saibam que eu amo, como todos vocês aqui no nosso Rio Grande do Sul, né? Um parabéns pela nossa semana Farroupilha aí para todos os gaúchos. E é isso. Hoje a gente está com a nossa convidada aqui, a Franciane, né? A Franciane Simonetti. Tudo bom, Franciane? Vou chamar de Fran. Isso. A gente está aqui com a Fran hoje, a gente vai conversar sobre um pouquinho sobre a profissão dela, sobre o que ela ajuda, como ela faz. Fran, muito obrigada por ter aceitado o convite aqui comigo hoje, né? Agradeço, Sayonara. É um prazer estar aqui, poder falar sobre TEA, poder trazer o assunto, porque é de suma importância. E como é gostoso ver programas como esse para minimizar o preconceito e disseminar a informação. E eu sempre falo todo o programa, o óbvio precisa ser dito todos os dias, porque a gente ouve as frases tipo, autismo é moda, hoje está cheio de gente com autismo, mas mesmo assim, gente, a gente ouvindo essas frases, a gente vê ainda pessoas pecando muito com algumas frases, né? Como essa própria frase, né? Que todo mundo é autista, tá na moda ser autista, né? Então, quem conhece, quem trabalha, sabe que não é dessa forma. E palavras, termos, né? Coisas simples do nosso dia a dia, que o pessoal de casa não é uma coisa simples. Eu sempre dou esse exemplo, né, de uma mãe que não sabia nem o significado da palavra atípica. O que é uma pessoa típica, o que é uma pessoa típica, neurotípica, neuroatípica, neurodivergente. Essas pessoas não sabem, né? Então, o programa é justamente para isso, para a gente trazer clareza, para quando vocês estiverem em algum lugar, depararem com uma criança em crise, não julgarem aquela mãe, achando que é birra ou teimosia, né? Que é uma coisa séria, né? É um problema no neurodesenvolvimento da criança, que não é uma coisa voluntária dela, né? Que diferente do querer, de gostar, de fazer aquilo por querer fazer. É uma coisa que elas não têm controle. Então a gente precisa falar sempre, 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 sempre. Quanto mais a gente falar, melhor sobre isso, né? E eu trago mesmo os convidados para a gente trazer um pouquinho de cada tema dentro do espectro do autismo. A gente também fala aqui de TDAH, a gente fala de outras comunidades, mas o foco do programa mesmo é o autismo. E a Fran, gente, ela é neuropsicopedagoga, né? Eu vou deixar que a Fran se apresente para vocês, fale um pouquinho sobre o trabalho dela. Eu sei que ela é mãe, né? 2 filhos lindos. Falar um pouquinho sobre a vida e aonde mora, aonde atua. Se quiser também falar como é que trabalha, pode ficar à vontade, tá, Fran? Tá certo, então. Bom, então, muito prazer. Eu sou Franciane Simonetti, mas todos chamam de Fran. O nome é um pouquinho difícil, né? Então, a Fran, ela é cristã, casada com o Jonathan, mãe da Bruna e do Lucas, e na área profissional, aí uma longa carreira e certificações dentro da área do autismo, mas eu atuo como psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Sou mentora de profissionais, atuo com a ciência ABA, né? Os meus atendimentos são baseados em evidências, só trabalho com a ciência, atendo famílias e as crianças. Por que eu atendo famílias e as crianças? Porque nós precisamos entender que quem salva a criança, o adolescente, o adulto com autismo é a família. Então, o meu foco principal é a família. Então, eu trabalho com crianças desde o período de avaliação. Os pais têm uma suspeita, veem algumas dificuldades, algumas travas no desenvolvimento da criança. Eles vêm até mim para fazer avaliação diagnóstica
assim como fazem adultos também. E também a parte de intervenção. A família recebeu o laudo, já está aí no processo de intervenção, já sabe as terapias que vai ser feita, né? E está ali o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo junto ao laudo. Eu faço o plano de intervenção também para a aquisição das habilidades das crianças. E a Fran é de qual cidade? Eu moro em Sapiranga e eu atuo presencialmente na cidade de Campo Bom e online. Eu tenho paciente na África do Sul, no Tocantins, no Rio de Janeiro, em Maceió, né? Porque hoje a internet, hoje o nos online permite, né, ajudar mais gente. Ajudar, ter uma abrangência maior e isso é muito bom. Mas em contrapartida também, Sayonara, eu fico às vezes preocupada com isso. Porque a quantidade de informações errôneas que a gente tem também é muito grande. Sim, E muitas vezes o preconceito ele vem da internet, né? Porque se vê aí frases e falas, né, de pessoas que não têm propriedade sobre o assunto. E as famílias no seu auge de dor, de recebimento de um laudo, onde quando você está gestando, você não espera que uma criança venha com um transtorno de neurodesenvolvimento ou alguma deficiência. Né? Então, assim, é complicado também essa parte, mas por isso que a gente está aqui, né? Para trazer informação, né? Eu sou pós-graduada em ABA também, e sei da importância da ABA. Na verdade, no ABA, eu não aplico, não atuo diretamente, né? Porque o que eu faço com a ABA? Eu faço manejo de comportamento durante a minha terapia alimentar, né? Para tentar... E uma coisa que tu falou que eu acho bem importante, todas as terapias têm duração lá de 1h, 40 minutos, dependendo se for convênio, 30 minutos. Então, por isso que é tão importante envolver os pais em todo o processo, né? Porque não adianta a gente querer fazer que a terapia, nossa, lá de 30 minutos, 40 minutos, 1h, traga resultados só com isso. Até eu digo na minha própria terapia alimentar, todo final de sessão, alguma coisa eu digo, mãe, olha, deu certo isso, começa a fazer isso dessa forma em casa. Dá um guia, um norte para essas famílias de como agir em casa. E realmente, quando eles recebem o diagnóstico, eles ficam perdidos. O que fazer, aonde gastar, e saem, gastam com o que não deveriam gastar, procuram profissionais que não seriam aquele momento, seria um outro profissional naquele momento, né? Tem tudo isso também para cuidar, né, Fran? Tem, é bem importante isso, porque a gente precisa entender que o profissional, vamos usar a nutrição e o psicopedagogo, nós temos várias linhas de atendimentos. Né? A graduação, ela nos habilita a exercer a função. No entanto, vai ser as especializações. Qual área este profissional é qualificado? É importante que as famílias entendam isso. Não é porque é um nutricionista que ele vai poder atender o meu filho com TEA. Não Exatamente. É porque é um psicopedagogo, mas a filha da minha vizinha fazia com essa psicopedagoga e ela é maravilhosa. Sim, mas no entanto, quais são as especializações dessa profissional? Qual que era a dificuldade desta criança? Lembrando que a gente falando da criança TEA, é muito... precisa ter um olhar muito atento a isso. Porque assim, gente, se a gente leva o nosso filho numa profissional, vou falar de nutricionista, tá? Que não tem o conhecimento de como lidar com uma criança TEA, em vez de ajudar, ela pode prejudicar de uma maneira muito séria. Porque não é apenas brincar com a comida que a gente usa no consultório. Tem um propósito, tem um protocolo a ser seguido, que nem eu vivo falando, eu falei para ti nos bastidores aqui, eu trabalho com a escala do comer e o encadeamento, né? Aí são duas estratégias, né? As que eu mais trabalho, que eu mais vejo resultado clínico. Assim como tu tem a análise, e isso, tu tem a tua na tua área. Então, por isso que tu falou dos pais procurarem. E outra coisa que eu percebo é que os pais não perguntam qual a qualificação, não se contentem, né, com apenas a graduação, pergunta as especializações, qual que tem, aonde foi, como foi, perguntem, não fiquem com medo, é o filho de vocês que vocês estão largando na mão de um profissional. Exatamente, é o seu bem mais precioso. E
eu sou aquela profissional que muitas vezes outros profissionais não gostam, porque eu empodero as minhas famílias. Eu digo para as famílias exatamente o que elas precisam saber. Quais profissionais, quais os certificados, quais as qualificações que esse profissional precisa ter. Porque os pais, sabendo o que deve ser feito dentro de cada sessão, eles vão poder cobrar. E só assim as nossas crianças vão evoluir. Né? E os pais são a peça fundamental no tratamento. Não é o fono, não é a TO, não é o psicopedagogo, é os pais. Porque os pais precisam ter o conhecimento, os pais precisam saber o que cobrar. Eles não precisam saber como fazer, mas eles precisam saber o que cobrar e como deve ser feito, para que assim o desenvolvimento da criança realmente aconteça. Vamos aproveitar agora que, a gente coletou umas perguntas, né, para fazer para a Fran, e eu vou iniciar com as perguntas. Se acaso não der tempo da Fran responder todas as perguntas, porque você sabe que o programa Tem Aconchega, é aconchegante mesmo. A gente fica aqui nesse bate-papo, conversando, a gente tem mais ou menos uma ideia do que a gente quer, daí daqui a pouco a gente já muda de assunto, a gente já emenda outra coisa e assim vai, tá? É bem natural. Caso não der tempo de eu fazer todas as perguntas para a Fran hoje, eu vou convidar a Fran para um outro momento, vir de novo, gravar e trazer mais informações para vocês. Como esse programa, gente, ele é gravado, né, durante a semana, ele vai ao ar nas quintas-feiras, 19h30, aqui na emissora da Vale TV, e depois fica salvo lá nas redes sociais da Vale TV, tanto no YouTube como no Facebook. Se surgirem perguntas para vocês, para a Fran, vocês podem mandar lá nas redes sociais da Vale TV, porque aqui na TV não tem como, né? A gente não tem esse contato. Tanto que eu nunca abro caixinha de pergunta no meu Instagram, Fran, porque não sei que dia que vai sair ao ar, sabe? Tem toda uma programação assim, daí não tem como fazer. É um pouquinho diferente das lives que a gente faz, né? Mas se vocês tiverem perguntas, perguntem, mandem. Aí em outro momento eu convido a Fran, a gente vem novamente, trago essas respostas para vocês. Ou pode, na própria Instagram da Fran, chamar ela, depois ela vai falar para vocês as redes sociais dela, como é que entra em contato com ela, tá? Bom, a primeira pergunta: qual a importância do diagnóstico precoce do autismo? Isso a gente fala muito aqui. Eu já tive a doutora Stephanie, que a gente conversou sobre isso. Eu já tive a doutora Fabíola, que a gente também falamos sobre isso. Sobre como é importante esse diagnóstico precoce, o olhar atento dos pais e dos profissionais também, né? Porque às vezes a criança com 4 meses já está sendo largada na escolinha. E como é importante esse olhar, né? E hoje a gente já vê de 2 meses, 4 meses, né? Esse diagnóstico, não um diagnóstico, mas sinais. Sinais, para o desenvolvimento educacional e social da criança. Bom, a intervenção precoce ela é fundamental para o desenvolvimento pleno da criança, vamos dizer assim. Não que depois não vá se ter esse desenvolvimento, mas a intervenção precoce ela nos possibilita ir na raiz. Porque vamos pensar da seguinte forma: a cada ano que passa, nós temos habilidades das quais a gente precisa estar fazendo. Uma criança do 0 a 6 meses precisa estar fazendo determinadas habilidades. Crianças de 6 meses a 1 ano, outras. E assim sucessivamente. Então, quanto antes nós diagnosticarmos, porque o que acontece? O TEA são inabilidades, né, que a criança possui. Então, se a gente for juntando idade, como por exemplo, o recebimento de diagnóstico de uma criança com 2 anos, eu tenho só 2 anos que eu preciso olhar para as habilidades das quais ela não está fazendo e, vamos dizer assim, corrigir, né? Fazer com que essa criança adquira essas habilidades. A intervenção já vai mais rápida. Agora, uma criança que recebe seu diagnóstico aos 6 anos, foram 6 anos consecutivos de habilidades que não foram adquiridas. E a gente precisa entender também que tem algumas habilidades que elas são essenciais, que são a base para que as outras venham. Então, assim, a intervenção precoce, ela é, hoje, ela é assim, é o que a gente sempre sonha.
Lembrando que as crianças, elas estão em desenvolvimento muito acelerado, muito rápido, é tudo muito rápido. É um momento, assim, de aprendizado que o cérebro, ele pega tudo, assim, que está na volta para sugar, para aprender. Exatamente. Né? Então, não tendo esse estímulo, não tendo esse olhar atento, né, para começar com a terapia, mesmo sem diagnóstico, eu vejo alguns pais, algumas famílias que já entram com terapias, mesmo sem diagnóstico, já com olhar, porque realmente, gente, os 1000 dias, no meu caso, né, que é da criança, com a alimentação, é fundamental, assim, a gente cria uma raiz, né? A sustentação para o restante do desenvolvimento, né? Na intervenção precoce é onde a criança tem o maior número de sinapses, é o maior número de aprendizado que ela se dá num menor curto período de tempo. Então, o que eu consigo fazer, né, com que a criança adquira habilidades num curto período de tempo, passando essa intervenção precoce, eu vou demorar um período de tempo um pouco maior para aquela. Porque é exatamente isso que tu colocaste, né? Eles são umas esponjas, eles pegam tudo muito rápido. Então, tu ensinar habilidades, elas vão adquirir essas habilidades com uma maior rapidez. Então, a importância da intervenção precoce é exatamente essa, para que eu minimize os danos seguintes, né? Que eu minimize toda a dimensidão que é o espectro. E isso é uma coisa que as pessoas precisam entender, que o nível de suporte da criança não quer dizer que essa criança é incapaz de aprender. Se tem muito isso, né? A gente ouve muito isso. E na intervenção precoce, a gente vê exatamente isso. Um nível 3 de suporte, que foi diagnosticado na intervenção precoce, vir para o nível 1 de suporte. Né? Então, assim, a aquisição de habilidades e o desenvolvimento dessa criança, ele é muito essencial nessa fase. Ele é primordial, vamos dizer assim. No caso, a neuropsicopedagoga, tá? Essa pergunta não está aqui, mas eu gostaria de fazer para ti. Ela trabalha em desenvolvimento educacional e social, né, com a criança. Que nem tu falou do diagnóstico de uma criança com suporte 3, de repente consegue ir para um suporte 1. Eu gostaria de que tu desse uma fala bem importante para o pessoal lá, para explicar um pouquinho, porque eu também percebo que existe essa desinformação dos pais sobre o trabalho da psicopedagoga, né? Porque eles acham, que eu vejo, que é levar meu filho para fazer a tarefa de casa com a psicopedagoga, entendeu? Sim. Não é esse o trabalho da psicopedagoga, não é ensinar meu filho 2 mais 2 é 4, entendeu? Eu gostaria que tu falasse um pouco, porque agora tu falando eu fiquei pensando, mas tu sabe que eu vejo, né, pais levando os filhos para fazer o tema de casa com a psicopedagoga, que não é esse o teu trabalho, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, explicasse para o pessoal de casa qual é a importância da neuropsicopedagoga, qual é a função dela e o que ela faz, no que ela pode ajudar a criança autista. Então, o psicopedagogo e neuropsicopedagogo hoje, ele é muito desvalorizado no nosso país, né? Se criou a ideia de que esse profissional é um professor de reforço. No entanto, a gente precisa tirar isso, desmistificar essa ideia, porque o psicopedagogo, ele é um profissional da área da saúde e educação. Vai ser esse profissional que muitas vezes tem uma maior tempo com o seu filho, porque geralmente nos laudos vem de 2 a 3 sessões por semana, muitas vezes, e ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a base do desenvolvimento infantil do seu filho e vai ajudar na aquisição de habilidades. É ele que vai ajudar no processo das AVDs, juntamente com a TO. É este profissional que vai unir educação e comportamento. Então, assim, é muito mais do que um professor de reforço. E aí está a importância também, que nós falamos no início, de profissionais. Porque cada área ela tem vários viés. A área da psicopedagogia, ela tem vários viés. Ela tem a área educacional. Hoje nós temos psicopedagogos dentro da escola, que é o profissional que vai estar ali
atento às dificuldades escolares, os transtornos escolares. Agora, o profissional psicopedagogo que estuda o desenvolvimento no TEA, que estuda os transtornos, ela vai ser um dos profissionais dentro da equipe aonde vai trabalhar o desenvolvimento dessa criança. E ela precisa conhecer o desenvolvimento infantil e também conhecer dos transtornos. Porque como tu falaste, a aba, né? Você utiliza a aba para manejo de comportamentos. Dentro da sessão psicopedagógica, baseada em evidência, nós utilizaremos também para manejo de comportamento e para aquisição de habilidades das quais a criança não tem. Sempre pensando também na área acadêmica. O que eu preciso que a minha criança esteja fazendo para que depois ela venha para a parte educacional. Então, eu preciso pensar isso. E o psicopedagogo é que faz esse trabalho. E, então, assim, muitas vezes as famílias chegam dizendo assim, eu quero que o meu filho leia. Eu preciso alfabetizar o meu filho. Só que, no entanto, tem habilidades das quais ela precisa estar fazendo antes. E é o psicopedagogo que vai olhar para todo esse processo, todo esse procedimento e vai fazer todo esse trabalho de formiguinha. A alfabetização, ela é o resultado final. Né? E a gente trabalha, e isso é uma coisa que eu trabalho assim, e muitos colegas, que a nossa alegria é dar alta para as nossas crianças. Porque a gente quer... A gente não quer desapegar, mas a gente precisa desapegar. Exatamente. A gente precisa montar o nosso planejamento dentro de quê? Com objetivo de alta. Eu não quero que esse paciente fique comigo pro resto da vida. Não. E uma coisa que eu vejo também, Fran, queria te perguntar assim, ó, que eu já ouvi essa fala de profissionais também, né? Crianças, adolescentes com 12, 13, 15 anos que ainda não foram alfabetizados, que os pais levam na psicopedagoga para alfabetizar. É possível alfabetizar todos? Todos são alfabetizados? Como é que é isso? De repente, para explicar para os pais, porque eles ficam frustrados, né? Por que o fulano lê e o meu filho não lê? Por que isso acontece com o fulano e não acontece comigo? Sim, é possível. Por quê? Todos somos capazes de aprender. No entanto, a gente precisa ver qual é a abordagem que está sendo usada com essa criança. Se criou muito de que a criança tem autismo, eu vou utilizar essa e essa e essa escala, essa e esse procedimento. No entanto, nós precisamos olhar para a criança. Nós precisamos olhar para o indivíduo. Qual que é a necessidade dele? Como que é que ele aprende? Então, se um período de tempo você está fazendo de um manejo de uma forma e você não está tendo o resultado, a gente modifica esse manejo. Assim, todos são capazes. Eu hoje tenho um paciente, porque eu sou especialista em alfabetização de crianças não oralizadas. Daí você vai me perguntar assim, tá, mas como que criança que não fala, né, lê? Então, o processo de aprendizagem e o processo de alfabetização das crianças não oralizadas e muitas vezes das crianças que são oralizadas, mas têm uma dificuldade um pouco maior de assimilação, elas é um pouquinho diferente, ela é um entorno diferente. Por isso que a neuropsicopedagogia, a gente estuda de uma forma bem robusta falando, como o cérebro assimila as informações, como que o cérebro aprende. Então, eu sabendo como que o cérebro da minha criança aprende, eu vou poder fazer com que ela, uma metodologia para que ela aprenda de uma forma mais eficaz. Não ficar lá girando, né, tentando vários procedimentos. E hoje eu utilizo a CAA, que é baseada em evidência, comunicação alternativa aumentativa, que também é algo que se criou um mito de que somente fonoaudiólogos poderiam utilizar ela. No entanto, essa também é uma informação da qual não é verdade, né? Eu sempre digo, né? A sua criança, ela se comunica somente dentro da sala da fono?
Não. Ela se comunica em todos os espaços e principalmente na família. E é a partir do uso, porque a gente sabe também que as nossas crianças com TEA, elas são muito visuais, elas são concretas, elas são literais. Então a gente precisa ver qual que é o processo de aprendizado da nossa criança. Tu estava falando que estava lembrando uma reportagem que eu vi já há um tempo atrás do menino que não desenvolvia o aprendizado na sala de aula. E ele tinha o hiperfoco, né? Aí ficou muito lindo, muito legal, porque isso é uma coisa também que eu fico assim, ó, apaixonada de ver alguns profissionais que têm a paixão pela profissão e não se contentam com aquela coisa. Não, mas eu preciso descobrir o que eu posso fazer para ajudar meu aluno, né? Tem isso. E o hiperfoco dele, se eu não estou enganada, era máquina de lavar roupa. Aí o que ela fez? Ela adaptou o plano de ensino dele com assuntos sobre máquina de lavar roupa. Desde a matemática, o português, tudo. E aquela criança desenvolveu assim, ó, lindamente. Não sei qual foi a abordagem, né, o que ela fez para ensinar, se ela teve alguma abordagem também, né? Mas deu certo, né? E aquilo que tu falou, que eu vejo também às vezes, Fran, me corrija se eu estiver errado, que um profissional aprendeu essa técnica. Ele quer aplicar essa técnica para todas as crianças. É que nem eu na nutrição, gente. Eu procuro aplicar técnica tal, eu começo com a tal. Mas se eu vejo que aquela criança não desenvolveu, e eu não espero meses para trocar, eu já vejo que no começo ele já bloqueou, eu já troco para outra, né? Exatamente. Então, muitas abordagens. Então, e tem os profissionais que ficam naquela linha, batendo o martelo, e a criança nada acontece. Isso. E isso é perfeito, Sayonara, porque é exatamente isso. A gente precisa entender que cada criança é única, com ou sem diagnóstico. Não é porque ela tem o diagnóstico de TEA que vai ser da mesma forma. Nós nunca encontraremos dois autistas iguais. Então, automaticamente, o meu plano de ensino tem que ser individualizado, tem que ser de acordo para aquela criança. E o que essa professora fez foi algo incrível, porque é isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos usar o hiperfoco do nosso paciente a nosso favor. O que eu posso fazer para que esse hiperfoco me ajude? Por exemplo, eu tenho um paciente hoje que o hiperfoco dele é a patrulha canina. Então, tudo eu incluo patrulha canina. Então, hoje ele sabe que o S, que a Sky começa com S, ele sabe que o S é da Sky, ele sabe que a cor rosa é a roupa da Sky. Então, você utiliza de metodologias olhando com muito amor, com muita empatia para as necessidades da criança. E isso é muito importante, que os profissionais hoje tenham primeiro isso. Tenham amor pelo que fazem e tenham a empatia de olhar para aquela criança e dizer assim, ele não está se desenvolvendo. Só que eu não posso permitir que isso continue acontecendo. O que eu vou fazer diferente para que ele, de fato, evolua? Isso é um ponto, assim, fundamental, na minha opinião, né? Porque eu trabalhei em escolas por 9 meses, né? Da parte do refeitório, cuidando ali essa parte da alimentação. E, infelizmente, eu via profissionais que estavam lá por estar, né? Na sala de aula. Mas também tinha aquelas que, meu Deus, né? Que se qualificam, vão atrás. E eu vi também que tu também dá mentoria para profissionais, né? Sim. Porque a gente tem o que hoje, Sayonara? A faculdade, ela nos dá a base teórica, mas a prática, não. E muitas vezes é isso que acontece. Nós temos profissionais que vão trabalhar com desenvolvimento infantil, que vão trabalhar com o desenvolvimento do cérebro de uma criança e não sabem por onde começar. E daí o que acontece? Tempo é neurônio, como diz a nossa querida Stephanie Ortiz. Então a gente não pode gastar tempo testando. A gente precisa ter a ciência de que se eu sou um profissional da saúde, que eu sou um profissional que eu trabalho com desenvolvimento, tempo é crucial. Eu não posso permitir
ficar fazendo testes com o meu paciente. Então, a minha mentoria, eu trabalho com profissionais que estão começando na área e não sabem como fazer. Então, eu brinco com elas, que eu literalmente pego elas pela mão e a gente vai junto. Como que eu faço para iniciar o plano de intervenção? Como fazer uma anamnese bem feita? Como fazer um planejamento? Ficar atento, né, criar um olhar clínico, a gente faz troca clínica, porque muitas vezes nós estamos ali no chão brincando com a criança, a gente não se dá por conta de determinadas situações que poderia estar fazendo diferente, ou determinadas situações que a criança traz que tu acaba não percebendo, e tendo um outro profissional te ajudando com esse olhar clínico é fundamental, porque se soma. Eu sou aquela profissional que eu sempre digo assim, eu sozinha não consigo nada. Temos que fazer tudo, trabalhar juntos, porque só assim a gente consegue de fato um desenvolvimento das nossas crianças. Fran, acabou nosso programa. Viu como termina rápido? E eu tenho muitas perguntas aqui ainda, eu acho que deve ter umas 8 perguntas que eu não fiz para Fran. Fran, quero primeiro agora que tu deixe tuas redes sociais, contato, como é que fazem para achar a Fran para atendimento, né? Que tu já falou no começo que tu atende online também, então não precisa se limitar só para Sapiranga ou Campo Bom, né? Isso. Tem o meu Instagram, né? Que é o Fran Simonetti, _neuropsicopedagoga. Ali, no link da bio, tem o contato do WhatsApp, tem agenda para marcar consulta online, consulta presencial, tem todas as informações onde me encontram e eu trabalho ali. Bom, gente, encerrou mais um Te Aconchega. Quero agradecer o carinho de vocês aqui comigo, né? A semana que vem tem mais um programa. E é isso, um beijão para vocês e até semana que vem.